Bom, já iniciamos a gravação, já está gravando. Bom, então, pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula, né, da nossa mentoria MyFenta. O assunto de hoje é importantíssimo. Choque, infelizmente, é uma entidade clínica que ainda ceifa a vida de pacientes em idade produtiva. O choque séptico ainda é muito mal compreendido dentro da sua fisiopatogenia. Muito mais se corrige as suas consequências do que propriamente evita-se a sua instalação. O choque cardiogênico é melhor abordado, a tecnologia é mais avançada dentro do choque cardiogênico quando comparado ao choque séptico. Nós temos mais recursos, mas ainda assim, em alguns casos, a gente perde o timing e ele acaba se transformando num choque inflamatório também, levando à falência de múltiplos órgãos. O choque hemorrágico, aparentemente, é algo simples, mas é muito complexo na medida que o damage control, às vezes, nem sempre é feito de maneira correta. Os médicos e a equipe, muitas vezes, não estão preparados do ponto de vista de reposição de hemoderivados. O choque anafilático pega muita gente de surpresa, muita gente tem dificuldade de fazer diagnóstico de choque anafilático, principalmente durante uma anestesia, fica esperando todos aqueles comemorativos clínicos típicos do choque anafilático, que são mascarados durante uma anestesia, que é imunossupressora. Então, a taquicardia e o aumento da pressão de pico, muitas vezes não é valorizado nesses choques, né? E os choques obstrutivos, então, nem se fala. Grande dificuldade as pessoas têm de tratar a causa, né? Questão do tamponamento cardíaco, a pericardiocentese, a embolia maciça, a trombólise e o pneumotórax hipertensivo, a toracocentese, baseado na clínica, porque a gente não tem muito tempo. Esses pacientes com choque obstrutivo, né, evoluem para parada em AESP muito rápido. O choque neurogênico, de difícil diagnóstico para muitos também. As pessoas não compreendem bem a fisiopatogenia do choque neurogênico, que é como se fosse uma raquiopere alta, né, torácica alta ou cervical, que na realidade vai ser perpetrada por um trauma, né? É uma pancada, geralmente politrauma, ou trauma medular. Você faz um choque medular e funciona igualzinho uma raque alta, uma peridural alta, uma simpatectomia. Você tem hipotensão, mas não tem taquicardia reflexa, né? Os membros quentes, aquela história toda. Então, assim, nós vamos discorrer numa aula. Essa aula ela está bastante densa. É uma aula que está um pouco diferente das outras aulas que nós demos até agora, nos pacotes de conhecimento, né? Se a gente for comparar essa aula com a aula de VTI, de infusão alvo controlada, né? Que é o TCI. Se a gente for comparar essa aula com a de ventilação mecânica, de bloqueadores neuromusculares, de halogenados, anticolinérgicos, anticolinesteráticos, que são os pacotes que nós temos até agora de conhecimento, né, formado pelos 5 pilares, né, aulas, clube da revista, FentaCast, anestesias gravadas, né, e fechando com casos clínicos e a minha mentoria. Se a gente for comparar, ela está mais densa realmente, está um pouco mais pesada, né? A gente está se aproximando do horário final, a gente não vai aceitar mais a partir de 10h30. Então, vamos esperar das 10h30 para a gente, então, começar a nossa apresentação. Tá, pessoal? Então, já vou iniciando aqui. Aqui. Tela inteira. Vamos lá. Compartilhar. E vamos lá. Vamos dar início, então, à nossa aula de choque. Muito bem. Bom, pessoal, então, choque, aspectos fisiopatogênicos e clínicos. Eu sou o Vinícius La Roca Vieira, TSA, SBA,
né, fundador do Fentanil. Eu sou TSA desde 2003, que é o título máximo da sociedade, por isso que está escrito aí SBA Brasileira de Anestesiologia. Bom, dentro de um histórico, né, já desde a época de Hipócrates, já se falava na síndrome pós-traumática, né, pós-traumática, onde o paciente, descrito por ele, apresentava pele fria, pulso fraco, um olhar vago. Ledran, que encunhou o termo choque, né, que significa colidir com. Edwin Morris já apresentou os primeiros trabalhos, né, de damage control. Fischer, em 1800, ele associou o choque a uma paralisia vasomotora generalizada. Olha que coisa bonita, gente. Em 1800, um autor, ele já falava dessa questão de associar o choque à vasoplegia. Incrível, né? Maffelter já dizia que os achados, olha que coisa bacana, devem-se à perda de fluidos para o extravascular, fazendo uma alusão já aos choques distributivos. Isso lá atrás. E no século XX, durante quase 75 anos, a gente ficou estagnado nos aparelhos de pressão clássicos, né? Ocorreram alguns avanços na Primeira Guerra Mundial com Cannon, que novamente relacionou o choque ao relaxamento dos vasos e alterações do sistema nervoso central. Alfred Bloch, em 30, já dizia que o choque por perda sanguínea tem relação com a diminuição do débito cardíaco, e de fato tem, né? Há uma grande diminuição da pré-carga, que não consegue ser compensada pela taquicardia. Nós vamos ver isso na escala dos cirurgiões norte-americanos, do choque hemorrágico. Em 1940, Carl Wiggers associou o choque prolongado circulatório a uma falência circulatória irreversível. Novamente, olha que interessante, é a história do choque hemorrágico, que você demora a agir e ele vira inflamatório, né? Lá atrás já se falava nisso. E começou a ocorrer, em meados do século XX, grandes avanços, né? Em 1970, surgiu o catéter da artéria pulmonar, o Swan-Ganz, né? Aí entramos na era dos inotrópicos, dobutamina, inibidores da fosfodiesterase, mensuração do débito cardíaco com Swan-Ganz por termodiluição, que até hoje é o gold standard, tá, gente? Muita gente acha que o eco transesofágico é melhor do que o Swan-Ganz para mensuração de débito cardíaco. Não é, tá? O VTI do eco transesofágico ou transtorácico é inferior ao Swan-Ganz. A única limitação, uma das poucas limitações do Swan-Ganz na mensuração do débito cardíaco é a questão da hipotermia. Até ele é meio limitado no transplante hepático, no momento da reperfusão, devido à sua hipotermia que induz ali na hora que o enxerto é colocado. Agora, fora dessa fase, no transplante hepático, em qualquer outra situação, o Swan-Ganz, em anestesiologia, em terapia intensiva, para mensurar débito cardíaco, ainda é gold standard. E surgiu em 70, né? Já tem bastante tempo. Em 1980 vieram as variáveis de oxigenação, foi mudando o conceito de sepsis, né? Que hoje a gente sabe que é um desequilíbrio entre DO2 e VO2. Em 1990, uma visão mais holística da parte hemodinâmica do choque, começaram a analisar variáveis de hipoperfusão em regiões do organismo, com a tonometria gástrica, que nós vamos ver daqui a pouquinho. A tonometria gástrica hoje, a gente sabe que ela é mais precoce do que o lactato, porque o trato gastrointestinal, a gente vai ver daqui a pouco, é o grande reservatório de sangue do organismo, da boca até o ânus, mais fígado, né? Todos os anexos, corresponde a praticamente 70% da volemia. Então, é justamente essa parte do organismo que desvia sangue para órgãos nobres, né, durante o choque, e a tonometria gástrica, que é um sensorzinho que fica dentro do estômago, percebe ali, através da captação de gás carbônico, uma acidose que precede a lactemia. Muito bacana. E nos dias atuais, o alvo, de fato, é a microcirculação. O conceito atual de choque é um fluxo sanguíneo inadequado para a atual demanda metabólica tissular. As equações, então, da oferta e do consumo estão expostas aí. DO2, de delivery, de oferta, é tudo aquilo que a gente consegue ofertar de oxigênio para o corpo, que está em torno de 1 litro de oxigênio por minuto num adulto. E abaixo, a equação do conteúdo arterial de oxigênio, a DO2 é o débito cardíaco, que é a bomba mandando os soldados, que são os oxigênios ligados à hemoglobina, para todo o organismo, e esses soldados, ou seja, o sangue propriamente dito, ele vai ter um conteúdo de oxigênio, que vai ser a soma
do oxigênio diluído no plasma não ligado à hemoglobina com oxigênio ligado à hemoglobina. Esta importante cromoproteína que é a hemoglobina, que tem fundamental importância na entrega, pessoal, de oxigênio aos tecidos. Não fosse a hemoglobina, o nosso débito cardíaco teria que ser, ao invés de 5 litros por minuto, pasmem, 20 vezes mais potente. Teria que ser de 100 litros por minuto. Felizmente, existe a hemoglobina, porque a equação do conteúdo arterial de oxigênio, CaO2, como vocês podem apreciar, ela é muito fraca na sua parte da PaO2, tanto que é multiplicada por 0,0031. Já a parte da hemoglobina é a parte forte da equação do conteúdo de oxigênio, é a hemoglobina em gramas por decilitro vezes 1,34 mililitros de oxigênio, que é o que cada 1 grama de hemoglobina consegue carregar, vezes a saturação de oxigênio, que é o percentual, que tem que estar acima de 90, né? Então, essa equação é o conteúdo, vezes o débito cardíaco, é o delivery, é tudo aquilo que a gente consegue ofertar. E o paciente é considerado em estado de choque quando esse delivery, quando essa oferta, ela não é capaz de atender a equação de baixo, que é a demanda, é a VO2, é o consumo, que é a capacidade que a gente tem de mandar e aproveitar o oxigênio. Daí a diferença artério-venosa. Chega pela artéria nos tecidos e eles consomem e volta pela veia. Menos oxigênio, né? Então, quanto maior a diferença arteriovenosa, mais o organismo consumiu. Não é verdade? E nós vamos ver o quê? Que essa diferença arteriovenosa nos estados de choque, ela aumenta, porque os tecidos são inteligentes, eles percebem que está chegando pouco sangue. Então, eles aumentam a taxa de extração, aumentam a capacidade de aproveitar o pouco oxigênio que chega até ele, né? O tecido é muito inteligente, os tecidos do corpo. Então, nos estados de choque, vai haver um aumento da taxa de extração, e com isso, há um aumento da VO2, que de 250 mililitros por minuto pode aumentar muito, suplantando aquele 1 litro de oxigênio por minuto, havendo um desequilíbrio de DO2 e VO2, e aí o paciente está em choque. Atletas de alta performance também podem acumular lactato, fazer acidose, por conta de um desequilíbrio de DO2 e VO2. É o que a gente chama de limiar anaeróbico. Só que aí é em situações de atividade física intensa, é um paciente saudável, é medicina esportiva. Mas a mesma tecnologia aplicada na medicina esportiva é usada em ambiente intensivo. Só que, obviamente, são situações diferentes. Lá, o paciente, o esportista, o atleta, ele está tendo um desequilíbrio de DO2 e VO2 por conta de um consumo de uma VO2 absurda, né? Aqui, o paciente está em repouso, sedado, entubado, e ainda assim, por conta da doença subjacente que está levando ao choque, seja ela uma deficiência dos soldados no choque hemorrágico, uma deficiência da bomba no choque cardiogênico, uma deficiência de tudo, inclusive da capacidade de aproveitar o oxigênio, da própria mitocôndria, no caso da sepse, uma deficiência, novamente, da bomba nos choques obstrutivos, enfim, seja lá qual for a causa, no paciente em estado de choque, né, essa VO2, ela vai estar sempre muito alta para a DO2, mesmo estando esse paciente em repouso. Então, cabe a nós, médicos, conhecermos essas entidades clínicas, sabermos como identificar e tratar. A identificação do choque, né, ela classicamente sempre foi feita através da temperatura, pacientes hipertérmicos ou hipotérmicos, uma frequência cardíaca elevada, uma frequência respiratória elevada, uma pressão arterial baixa, um enchimento capilar comprometido, cor de extremidades alterada, nível de consciência rebaixando, ilho paralítico, oligúria, sempre foram elementos de identificação do choque. Mas desde o CEPS 3 de 2016, começou-se a ter um olhar mais atento à microcirculação, que dá sinais através de tabelas que apareceram depois de disfunção orgânica, que começam a ocorrer antes mesmo dos antigos critérios CIRS. Hoje, não que os critérios CIRS não sejam importantes no rastreio, por exemplo, né, no caso do choque séptico, especificamente. Mas hoje nós temos tabelas, scores, como o critério SOFA, né, que significa Sequential Organ Failure Assessment, ou seja, avaliação
da falência orgânica em sequência, que não tem a mesma eficiência dos critérios clássicos inflamatórios, CIRS, em rastrear um paciente com choque séptico. Mas os critérios SOFA têm uma grande qualidade, pessoal, de nos mostrar se esse paciente com choque séptico irá sobreviver ou não. E, além disso, se a nossa terapêutica aplicada, a ventilação mecânica protetora, a antibiótico terapia instituída, a nutrição enteral e toda a conduta de hidratação, reposição volêmica, está melhorando esse paciente ou não. Então, esse critério SOFA, ele é baseado na alteração orgânica em sequência do pulmão, através da relação PaO2 e FO2, que vai desde acima de 400, que é o normal, até pontuação 4, né? Relação PaO2 abaixo de 100, tá? Que é um paciente muito ruim do ponto de vista de troca. Esse paciente abaixo de 100, a gente já está colocando ele em ventilação prona, já está pensando em colocar ele até em ECMO, tá? Se não melhorar. O sangue, onde a gente tem como goal, como observação, as plaquetas, desde situações normais, de plaquetas acima de 50 mil, até trombocitopenias graves. O fígado, onde o nosso alvo é a bilirrubina, normal, abaixo de 1,2, até a situação de extrema disfunção hepática, com bilirrubina acima de 12. O cardiovascular, onde nós vamos levar em consideração a pressão arterial média, o normal é acima de 70, caiu de 70 gradativamente, a gente vai precisando usar doses de noradrenalina cada vez maiores, né? Até maior que 0,1, que aí pontua 4, mostrando que esse paciente está muito vasoplégico, esse cardiovascular está muito depletado. O sistema nervoso central, desde uma escala de Glasgow normal de 15, à medida que vai afundando o coma, vai pontuando mais, até Glasgow abaixo de 6, pontua 4. E, finalmente, os rins, onde a gente pega as excretas nitrogenadas, né? A gente pega a creatinina, desde uma creatinina normal abaixo de 1,2, até uma falência renal mais grave, acima de 5, tá? Podemos também levar em consideração o débito urinário, abaixo de 200 também, como critério ruim, nos critérios SOFA. E o Quick SOFA são critérios que meio que se comparam com o CIRS, né? Os critérios CIRS, onde você tem, se você pontua 0 ou 1, esse paciente ele não está complicando ainda. Se você pontua 2 ou 3, esse paciente é de alto risco, a gente precisa rever o que está fazendo ou agir rápido, que ele vai complicar. Então, a gente pega basicamente a questão da hipotensão abaixo de 100, tá? Uma sistólica abaixo de 100, uma frequência respiratória acima de 22 e um Glasgow alterado. Cada um vale um ponto. Essa imagem compara à direita o Quick SOFA, tá? À esquerda, os clássicos critérios inflamatórios CIRS. A temperatura, né, hipotérmico ou hipertérmico, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a leucocitose abaixo de 4.000, acima de 12.000. Para quem não lembra, né, gente, voltando aqui à leucocitose, muito importante também a gente ter a malícia das formas jovens, né? Quando você tem mais de 500 de formas jovens, você tem desvio à esquerda. Bom, a questão da identificação do choque, ela é fundamental e alguns fatores laboratoriais e também de imagem nos ajudam muito na condução, né, dessa identificação. Então, a questão do lactato é fundamental. Muito se comenta do lactato que uma mensuração única não tem valor. E, de fato, gente, a literatura mostra que o lactime, que é o comportamento desse lactato ao longo de 12, 24, 48 horas, é o que vai nos dar uma ideia. O lactato, ele vai estar aumentado por conta da glicólise anaeróbica, né? Esse paciente não está conseguindo fazer a troca de maneira adequada. O base excess da nossa gasometria também vai ser muito importante. Na medida que ele vai ficando mais negativo, isso vai denotando uma situação de dificuldade de perfusão periférica. A saturação venosa mista, que é a mensuração daquele sangue que retorna para o átrio direito, né? A gente sabe que o gold standard da saturação venosa mista seria o Swan-Ganz, né? A gente coletar o sangue lá da artéria pulmonar, mas isso do ponto de vista prático e logístico nem sempre é possível.
Então, a gente acaba coletando esse sangue do átrio direito, né, que é bastante fidedigno, e se está muito baixa a saturação venosa mista ali, isso significa que esse paciente está consumindo muito oxigênio. A extração tecidual está muito grave, está muito alta, perdão, porque está chegando pouco oxigênio. À medida que você vai dando sangue, vai melhorando a performance de bomba, vai tratando o choque séptico, e esse paciente vai melhorando da causa desse choque, o oxigênio vai chegando melhor nos tecidos, e os tecidos falam assim, opa, está chegando oxigênio, que bacana, eu não preciso extrair tanto. Aí a extração tissular vai normalizando, e a saturação venosa mista vai normalizando, novamente, chegando aí nos seus níveis normais de 70% a 75%. A tonometria gástrica, né, onde um balãozinho detecta o gás carbônico na mucosa gástrica, fundamental, mostrando que já está havendo desvio de sangue do trato gastrointestinal, pessoal, para cérebro, coração e rins. Isso antecede o lactato, é mais precoce que o lactato. O OPS, que é o Orthogonal Polarized Spectrum, mostrando os capilares edemaciados, hipoperfundidos, com vários microtrombos, são muito importantes, bem como a capnografia sublingual e a depuração da indocianina verde, mostrando também que esse balanço energético está alterado e há comprometimento da troca de oxigênio, que a glicólise anaeróbica à esquerda da tela, que produz poucos ATPs comparados ao ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, chegando a esse monte de ATP aí, 38, infelizmente, vai ser muito menos ATPs, como mostra ali, 4 apenas com a glicólise anaeróbica, e é por isso que ocorre falência de múltiplos órgãos e morte. Essa imagem mostrando a importância do lactime, pacientes que vão sobreviver rapidamente, esse lactato normaliza, e os não sobreviventes, em vermelho, esse lactato ele sobe muito, de maneira muito intensa e rápida, denotando maior mortalidade. Aqui, um exemplo do OPS, com capilares trombosados, hipoperfundidos. A tonometria gástrica, exemplificada aqui, onde o CO2, fruto do metabolismo anaeróbico, denota uma perda de fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, que é o principal reservatório de sangue e que está tentando salvar esse paciente antes dele chegar no médico, vamos dizer assim. O fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal é desviado de maneira inteligente para órgãos nobres para manter o paciente vivo. Isso gera uma isquemia da mucosa detectada pela tonometria gástrica, que, repito, é mais precoce do que a lactemia. Essa imagem mostrando à esquerda da tela a saturação venosa mista, que vai estar diminuída na maior parte das vezes, com raras exceções, por conta de um aumento do consumo. Uma exceção da SVO2, nós vamos ver daqui a pouco, ocorre no choque séptico, porque no choque séptico, devido ao edema de capilares, à trombose de capilares e também devido à doença mitocondrial da sepse, mesmo que você otimize a DO2 e mesmo que os tecidos tentem pensar assim, que legal, a DO2 normalizou, agora está chegando oxigênio, que bacana, deixa eu começar a extrair menos que não precisa mais. Mesmo que eles tentem pensar assim no choque séptico, eles não vão conseguir devido à doença mitocondrial, onde não há adequado aproveitamento do oxigênio. Então, muitas vezes, no choque séptico, quando você ressuscita volemicamente esse paciente, normaliza, o débito cardíaco até aumenta, a saturação venosa mista desse paciente, ela volta até mais alta. E isso não significa que esse paciente está melhorando. Pelo contrário, significa que ele está inflamado ainda e que essa mitocôndria está doente e os capilares estão doentes. Então, é uma exceção, tá, gente? A literatura gosta muito de perguntar para a gente em provas qual que é o tipo de choque que cursa com aumento da saturação venosa mista ou com diminuição da diferença arteriovenosa de oxigênio. É o choque séptico. Então, nós temos vários tipos de choque, né? Mostrados aí, listados para vocês nessa imagem. Nós temos o choque hipovolêmico, que vai cursar com diminuição do débito cardíaco, diminuição das pressões de átrio esquerdo e direito, obviamente, porque está voltando menos sangue, porque esse paciente perdeu líquido, perdeu sangue num trauma. Vai cursar, obviamente, com aumento da resistência vascular periférica, porque a adrenal, de maneira desesperada, libera adrenalina, noradrenalina, para tentar manter a pressão, não é? E vai cursar com a diminuição da saturação venosa mista.
o choque cardiogênico é idêntico ao choque hipovolêmico em termos de hemocálculos, só vai diferenciar pelo fato de ter aumento das pressões das câmeras atrial direita e esquerda. Então, todos os hemocálculos, todas as alterações do choque cardiogênico são idênticas ao do hipovolêmico, exceto as pressões de átrio direito e esquerdo, que estão baixas no choque hemorrágico ou hipovolêmico e altas no choque cardiogênico. Por quê? Porque o coração no choque cardiogênico não funciona bem, não consegue mandar para frente esse sangue, aí ele acumula nas câmaras atriais. Nós temos o choque obstrutivo, que vai se comportar de maneira parecida com o choque cardiogênico em alguns casos, e em outros casos nós vamos ter decréscimo também da pré-carga. Choque obstrutivo, nós temos o tamponamento cardíaco, a embolia maciça e o pneumotórax hipertensivo. Nós vamos ver que esses choques precisam de resolução rápida da sua causa. Temos os choques distributivos abaixo, que basicamente tem esse nome porque o líquido do espaço intravascular, devido a um aumento da permeabilidade que ocorre no choque séptico e anafilático, ou devido a uma vasodilatação do território venoso que ocorre no choque neurogênico, passa a ser distribuído de uma maneira anômala. No choque séptico e anafilático, o paciente incha, porque ocorre uma inflamação que diminui a permeabilidade, que faz esse líquido intravascular migrar para fora dos vasos, e no choque neurogênico, devido a uma RAC alta, uma peridural alta, ou devido a um trauma medular, politrauma, no tórax ou na cervical, vai haver grande dilatação do território de capacitância e há uma diminuição da pré-carga, né? Choque neurogênico, o paciente está hipotenso, mas ele não reage com taquicardia. É aquela perna quente, membros quentes, bradicardia e hipotensão. Nessa imagem, a gente mostra o que a gente acabou de falar, no canto esquerdo da tela, choque cardiogênico, distributivo, hipovolêmico e obstrutivo, e do lado direito as grandes causas. A maior causa de choque cardiogênico é, de fato, o infarto agudo do miocárdio. E a grande resolução para o mesmo é levar esse paciente rápido para a hemodinâmica, para que seja feita uma angioplastia de resgate. Enquanto isso não resolve, uma série de medidas podem ser feitas no choque cardiogênico para corrigir essa hipotensão, que vão ser medidas que vão fortalecer o batimento do coração e diminuir a resistência à passagem desse sangue. Nós vamos lançar mão de drogas e técnicas que aumentam a força de bomba e que diminuam a resistência, diminuam a pós-carga. No choque distributivo, a gente tem aí a anafilaxia, o choque séptico e o neurogênico. No choque séptico, nós vamos ver que a primeira hora é muito importante, né? Antibióticos, uma hidratação guiada por meta, e que uma série de fatores serão necessários para corrigir as alterações hemodinâmicas, como a noradrenalina, vasopressina, são pacientes muito vasoplégicos no choque séptico, e a hidratação também é muito importante. No choque hipovolêmico ou hemorrágico, nós vamos ver que o ultrassom tem um papel fundamental em identificar ou não a presença do sangue. O damage control tem que ser feito de maneira rápida, e muito do que se fazia antigamente não se faz mais, que é aquela hidratação exagerada, liberal. Hoje nós sabemos que em todos os tipos de choque, a hidratação liberal está contraindicada. Fazer cristalóide demais está associado, gente, a síndrome de grande aumento da pressão intraabdominal, tá? Esse aumento da pressão intraabdominal, síndrome compartimental intraabdominal, está associada à falência renal, está associada à isquemia mesentérica. Então, a gente não pode fazer cristalóide de maneira liberal, um abocate 14 em cada braço e soltar líquido, igual fazia antigamente. Nada disso. Hoje, tudo é guiado por meta. O que é guiado por meta? Seja um ultrassom sofisticado, seja uma simples PVC no seu soro, você tem que fazer várias medidas na unidade do tempo. São avaliações dinâmicas, gente. E essas avaliações dinâmicas reduzem vieses e aumentam a eficiência de qualquer monitorização. Então, independente do que vocês vão ver agora adiante nas próximas imagens, se é um sofisticado Swan-Ganz, um POX à beira do leito a identificar o choque, ou uma simples PVC, ou uma simples pressão invasiva,
O importante é a análise repetida. Você tem que fazer várias vezes, que aí você vai sentir, você vai ter um feeling se a sua hidratação está sendo eficaz, é o chamado desafio hídrico, para todos esses choques. Se a droga que você está fazendo está sendo eficaz, como demais medidas. Bom, essa imagem resume, tá, as alterações hemodinâmicas nos mais variados tipos de choque. No choque hipovolêmico, a gente tem diminuição da PVC e da pressão de átrio esquerdo, também chamada de pressão empunhada, ou pressão de oclusão da artéria pulmonar, um aumento da resistência vascular periférica e uma diminuição do débito cardíaco. No choque distributivo, cujo protótipo é o choque séptico, nós vamos ter também uma diminuição da pré-carga, principalmente na fase em que ele está hipodinâmico, que você ainda não ressuscitou volemicamente, porque o líquido fugiu para o terceiro espaço, então volta menos sangue, né, para o átrio esquerdo e direito, então vai ter uma PVC baixa, a pressão de átrio esquerdo, ou se você preferir pressão empunhada do Swan-Ganz, tá, ou pressão de oclusão vai estar baixa. A resistência vascular periférica, ao contrário do choque hipovolêmico, no choque séptico, ou distributivo, ou no anafilático, ela vai estar diminuída, pessoal, porque ocorre liberação de óxido nítrico, inúmeras citocinas. Então, apesar de, teoricamente, o organismo ter que responder com vasoconstricção, ele simplesmente não consegue, porque está inflamado. Olha a importância da noradrenalina, da vasopressina para corrigir isso aí. E aí o coração, que está altamente comprometido no choque séptico, inflamado, quando você ressuscita volemicamente, o débito cardíaco vai estar acima de 5 litros por minuto num adulto. Alguém vai falar, poxa, que legal. Então, no choque séptico, como o débito cardíaco está aumentado, como mostra a imagem aí, esse coração está legal. Não, gente, esse coração não está legal. Se você fizer um eco, a fração de ejeção está ruim, a motilidade de parede está alterada, só que ele está batendo solto, porque o paciente está todo vasoplégico, tá? Abaixo, no choque cardiogênico, a pré-carga vai estar aumentada ali, né? O coração não consegue mandar o sangue para frente. Então, átrio direito e átrio esquerdo, ou PVC e pressão empunhada, ou pressão capilar pulmonar, vão estar altas. A resistência vascular periférica, da mesma forma que acontece no choque hemorrágico ou hipovolêmico, vai estar alta no choque cardiogênico. Por quê? As adrenais desesperadas liberam adrenalina e, como não é um choque inflamatório, consegue fazer a vasoconstricção. E o débito cardíaco vai estar diminuído. E no choque obstrutivo, que é o pneumotórax hipertensivo, a embolia maciça e também o tamponamento cardíaco com sua tríade de Beck, né? Hipofonese de Bulhas, hipotensão arterial e turgência jugular, nós vamos ter uma pré-carga que pode estar aumentada ou diminuída, isso varia um pouquinho, tá? Porque o coração está sendo apertado. Há uma liberação de adrenalina pelas suprarrenais, então aumenta a resistência vascular periférica e o débito cardíaco cai. Novamente, essas imagens reiteram o que eu acabei de falar, lembrando também da questão da saturação venosa mista à direita, que pode estar aumentada, como eu coloquei no choque séptico, quando você ressuscita esse paciente, volemicamente. Novamente, essa imagem mostrando tudo que a gente falou e colocando ainda o lactato, que vai estar aumentado em todos os tipos de choque, por razões diferentes, mas estarão aumentados. Essa imagem mostrando uma classificação dos cirurgiões norte-americanos, mostrando o choque hemorrágico. Essa classificação, gente, ela é muito importante, porque ela nos traz a mensagem que o choque hemorrágico, né, o choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, ao contrário do que acontece no choque séptico, em que o paciente tem uma diminuição do nível de consciência precocemente, no choque hemorrágico, olha lá, o estado mental ele só começa a alterar para valer quando esse paciente já perdeu mais de 2 litros de sangue. Qual é a mensagem que essa escala dos cirurgiões norte-americanos nos dá? Ela nos dá 2 mensagens muito importantes. Primeira mensagem, não foque tanto na pressão arterial num paciente com choque hemorrágico. Foque mais na frequência cardíaca. Ela altera de maneira mais clara para a gente. Olha, um paciente na classe 2 que perdeu apenas 750, 1,5 litro de sangue, eu digo apenas porque é uma situação trágica, ele já pode bater em repouso até 120 por minuto. Né? Então, um paciente deitado, que você está suspeitando de sangramento, que já está com 120 BPM, abre o olho, capricha demais no seu FAST, né? que é o ultrassom feito à beira de leito para pesquisar sangramento,
capricha no FAST, capricha nos exames, né? Pede um EAS, vê se tem hematúria, peça todos aqueles exames que se correlacionam com sangramento, né? Inclusive um perfil hepático, né? TGO, TGP, porque esse paciente pode estar sangrando mesmo, tá? E cuidado com cristalóide, né, gente? Eu já falei isso para vocês e repito, hoje em dia, no choque hemorrágico, a gente tem que segurar o cristalóide, tem que segurar a emoção, tem que procurar fazer uma hipotensão permissiva, e quando for agir, é sangue. Daqui a pouquinho nós vamos falar como é que faz. Bom, eu vou agora fazer um resumo do que a gente tem que fazer nesses choques, novamente, eu já falei, mas vou falar novamente, e a seguir nós vamos ilustrar com imagens. Então, já comentei no choque cardiogênico, o objetivo é o inotropismo, diminuir pós-carga, tratar a causa e até mesmo nos infartos de câmaras direita, nós temos que hidratar. Só no infarto direito, Vinícius? Não. No infarto de ventrículo esquerdo, a gente tem que hidratar também o choque cardiogênico. Poxa, mas o choque cardiogênico não cursa com edema agudo de pulmão, acúmulo de pressão nos átrios? Sim, mas esse paciente pode sim precisar de pequenos bolos de cristalóide. No choque hipovolêmico, como eu coloquei, a reposição não pode ser liberal, tem que ser baseada em metas. A gente tem que ter sangue frio, permitir uma hipotensão permissiva. Quando a gente for repor sangue, não é só concentrado, a gente tem que lembrar da importância do plasma e das plaquetas e do combate à hipotermia. Nós sabemos que o paciente, quando cursa com temperaturas abaixo de 33, os fatores de coagulação deixam de funcionar. Tá? E a gente tem que lembrar também que os gatilhos transfusionais, aquela história de que a gente só vai transfundir com hemoglobina abaixo de 7, abaixo de 6, sucumbem à clínica. Em outras palavras, sangramento ativo com paciente hipotenso e taquicárdico é igual sangue. Choque séptico. A primeira hora é fundamental, está aí de 2 a 3 anos, o Sepsis Surviving Campaign, que é um conjunto de normativas, né, que orientam as unidades de terapia intensiva do mundo inteiro como agir, mostram que na primeira hora, antibiótico de largo espectro, associado a uma hidratação não liberal, mas guiada por meta, diminui a mortalidade. E além disso, nós vamos fazer noradrenalina, vasopressina para corrigir a vasoplegia. A gente tem que saber corrigir a causa, se é um abscesso, drenar, se é uma infecção, procurar saber onde que ela está. Conhecer os critérios sulfo e cis, como eu falei no início, e nós vamos ver a importância da nutrição enteral e da ventilação protetora. E no choque neurogênico, corrigir a vasoplegia, a gente faz isso como médico anestesiologista, com a nossa fenilefrina, depois no ARRAC, depois no peridural, melhorando a pré-carga, e tem que tomar cuidado na movimentação desse paciente, porque ele tomou uma pancada na medula, né, na coluna. O choque neurogênico ele ocorre por choque medular, por pancada ali. Então tem que movimentar esse paciente com muito cuidado. O choque anafilático, que ao lado do neurogênico e o séptico são os 3 choques distributivos, grande importância se dá à adrenalina. Muita gente faz diagnóstico de choque anafilático, ou de anafilaxias graves, começa a fazer hidrocortisona, começa a fazer antihistamínico, mas esquece do mais importante, que é a adrenalina, tá, gente? Nas reações anafilactoides, tenham sempre em mente, façam bolos de 50 microgramas de adrenalina de cada vez. Diluam uma ampola para 20 e vão fazendo de 50 em 50 microgramas pela via intravenosa. Ah, mas eu ouvi dizer que a via subcutânea intramuscular é importante. Sim, quando a gente não tem uma veia pega. Mas em ambiente controlado, pessoal, com um anestesiologista diante do paciente, tanto as reações anafilactoides quanto o choque anafilático, a adrenalina na veia. Ok? E sim, esse paciente, apesar de estar inchando, tem que ser hidratado, porque esse líquido está fugindo para o terceiro espaço. E nos choques obstrutivos, a importância de você corrigir a causa, seja com uma drenagem pericárdica, uma toracocentese ou uma trombólise. Agora, as imagens. Essa imagem mostra um paciente com choque cardiogênico e que vai receber tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico para o choque cardiogênico, ele visa aumentar a contratilidade miocárdica. Nós sabemos que a contratilidade miocárdica, ela, para ocorrer uma melhora da mesma, nós temos que melhorar o acoplamento das fibras de actina e miosina. Para isso, nós temos 2 opções. Podemos estimular os receptores beta-1, que através de drogas como, por exemplo, essa da direita, a dobutamina, vai
através do seu agonismo beta-1, ativar a proteína G, liberar a adenilciclase e acumular MP cíclico, e esse MP cíclico vai desfazer o complexo troponina-tropomiosina através de cálcio. Uma vez desfeito o complexo troponina-tropomiosina mediado por cálcio, as fibras de actina e miosina vão contrair melhor. Ou podemos ir do outro lado da cascata, como mostra a imagem da esquerda, usando inibidores da fosfodiesterase do tipo 3, como é o caso da milrinona ou da anrinona. Esses inibidores da fosfodiesterase vão impedir que o AMP cíclico seja inativado, acumulando novamente AMP cíclico e dando sequência ao mesmo ciclo que eu falei. Então, existem duas formas de acumular AMP cíclico, como mostra a imagem. Ou através do estímulo da proteína G pelo receptor beta, onde o ATP pela adenilciclase vai formar AMP cíclico, ou, como mostra o canto esquerdo da tela, lançando mão de inibidores da fosfodiesterase, que vão evitar que esse AMP cíclico seja inativado. Uma vez aumentado, esse AMP cíclico vai desfazer, como mostra a ilustração, o complexo troponina-tropomiosina, permitindo um encaixe perfeito das fibras de actina e miosina. Se não funcionar no choque cardiogênico, a terapêutica farmacológica, nós temos que lançar mão de um balão intraórtico até que o problema desse paciente seja solucionado. Se for um infarto, enquanto esse paciente não tiver uma perfusão recuperada da coronária, nós vamos precisar de um dispositivo mecânico para fazer esse coração bater melhor. O balão intraórtico, ele consiste no fato de colocarmos um cuff na crosta aórtica, que é insuflado com gás hélio. No momento da diástole, quando esse coração relaxa, esse cuff se insufla, fazendo com que o sangue da aorta desvie o fluxo para as coronárias. Quando esse coração bate, esse cuff se desinsufla rapidamente, formando uma verdadeira sucção na saída do ventrículo esquerdo, diminuindo agudamente a pós-carga. É isso mesmo. O balão intraórtico tanto diminui o trabalho quanto melhora a oferta. E a gente vai desmamando o paciente desse balão intraórtico. Ele tem um software que vai insuflando e desinsuflando de acordo com o eletro. Ele pode ser de 1:1, depois 2:1, até 16:1, à medida que esse coração vai melhorando, uma vez que a causa da insuficiência desse choque cardiogênico vai sendo debelada, seja através de uma angioplastia ou outras medidas. Essa imagem nos lembra o tratamento do choque séptico. Do lado esquerdo da tela, a norepinefrina, uma catecolamina muito importante, que, ao contrário da dobutamina usada no choque cardiogênico, possui efeito beta, não tão grande quanto o da dobutamina, mas principalmente alfa. A dobutamina, que nós vimos anteriormente, é basicamente beta. Por isso que ela é um inotrópico. Aqui não. A norepinefrina não pode ser considerado um inodilatador, porque ela é muito alfa. Ela é, sim, inotrópica, mas ela é vasoconstrictora. Portanto, ela não é um inodilatador. E do lado direito, uma droga que não tem nada a ver com as catecolaminas, é um hormônio antidiurético, mas que age em receptores do tipo V, localizados nos vasos, e também corrige a vasoplegia da sepse. Então, aquela vasoplegia que está dando aquele débito cardíaco alto, que está dando aquela hipotensão, é corrigida com essas drogas. Por que a norepinefrina é a queridinha do choque séptico até hoje? E ela é imbatível. Por que também poderíamos perguntar, uma fenilefrina, que é agonista alfa-1, não consegue dar conta do choque séptico? Porque no choque séptico, além de corrigir a vasoplegia, tem que melhorar o inotropismo. E a norepinefrina tem um pouco de efeito beta. É por isso que a vasopressina, ela é um coadjuvante. Ela jamais vai tomar o lugar da noradrenalina nesse tipo de choque. Essa imagem mostra que no choque séptico ocorre essa vasodilatação por um processo inflamatório. Como vocês podem perceber, ocorre a liberação de uma série de substâncias inflamatórias, como é o caso de interleucinas, fator de necrose tumoral e o óxido nítrico. O óxido nítrico é extremamente vasodilatador e o choque séptico, então, é um choque que vai alterar todos os tecidos do corpo por conta dessa inflamação. Essa imagem, ela mostra a importância da adrenalina no choque anafilático. Aqui, uma imagem mostrando a importância, já entrando no que a gente falou dos choques obstrutivos, de uma pericardiocentese guiada por ultrassom, que é o ideal, ou se você não tiver o ultrassom point of care, à beira de leito, que você use mensurações anatômicas, referenciais anatômicos, para fazer a drenagem pericárdica. Geralmente, entramos com a agulha por debaixo do apêndice tifoide e direcionamos para o terço lateral da clavícula do lado esquerdo.
Ao voltar sangue, a gente aspira esse sangue e joga numa cuba. Se esse sangue não coagular, significa que esse sangue, de fato, era do saco pericárdico, porque as membranas serosas consomem os fatores de coagulação. Essa imagem mostra uma toracocentese, que antigamente era feita no segundo espaço intercostal e ultimamente tem sido recomendado em espaços mais baixos, como o quinto. A toracocentese, no contexto do pneumotórax hipertensivo, ela deve ser feita mesmo sem um raio-x. Aliás, raio-x para pneumotórax é coisa do passado, porque hoje, com o POCUS, a gente faz diagnóstico de pneumotórax à beira do leito. Então, ele pode sim ser feito com ultrassom ou mesmo pela clínica. Se esse paciente não for drenado rápido, ele vai evoluir com uma parada em AESP. Essa imagem fecha a questão do tratamento dos choques obstrutivos, mostrando um tromboembolismo pulmonar maciço, que é aquele que cursa com falência de bomba direita e mais do que 50% do comprometimento da perfusão pulmonar, da árvore, né, da artéria pulmonar. O tratamento, ao contrário da embolia, do tromboembolismo clássico, que é realizado com anticoagulação através da heparinoterapia, aqui não. Aqui nós temos que fazer trombólise, então tem que lançar mão mesmo de streptokinase, ou colocar esse paciente em extracorpóreo e fazer a retirada cirúrgica do trombo. É uma entidade clínica de alta mortalidade pela dificuldade do diagnóstico e também demora no tratamento e dificuldade na logística do tratamento. Aqui, lembramos o tratamento do choque hemorrágico, onde muitos acham até hoje que devemos fazer só concentrado de hemácias. Nós sabemos que o concentrado de hemácia é fundamental, ele deve ser feito dentro do contexto fora do choque, com gatilho transfusional de 6, 7, abaixo disso tem que fazer, ou no contexto do choque, sangramento ativo com instabilidade igual sangue. Cada concentrado de hemácia, teoricamente, sobe no adulto a hemoglobina em 1 a 1,3 gramas por decilitro, mas a gente nunca pode se esquecer, gente, que esse concentrado de hemácias não tem fator de coagulação. Então, no choque hemorrágico é muito importante fazermos também plasma fresco para cada concentrado de hemácia e de 1 a 4 unidades de plaquetas junto, né, mimetizando um sangue total. Do contrário, se fizermos só cristalóides e concentrado de hemácias, nós vamos cair numa situação que já tem hipotermia, vai ter hemodiluição, sem fator de coagulação, esse paciente vai cair numa diátese hemorrágica, naquele ciclo de repõe, sobe a pressão, sangra, repõe, sobe a pressão, sangra. Então é muito importante a gente esperar o damage control, esperar o controle da hemorragia, ter sangue frio na medida do possível, permitir uma certa hipotensão, para uma vez controlado, se possível, aí sim fazer o sangue. Se não tiver jeito, já vai fazendo, mesmo antes do damage control, tá? Esses hemoderivados são muito perigosos, eles não devem ser feitos sem necessidade, porque geram sensibilização imunológica no paciente, pioram o desfecho em casos de transplantes. Tem trabalhos mostrando que plaqueta aumenta a mortalidade no transplante hepático, levam a alterações pulmonares que podem ser inflamatórias, como o trálica, ou transfusion-related lung injury, ou volêmicas, como ataque, por excesso de líquido. Particularmente as plaquetas, por serem o único hemoderivado que não é guardado na geladeira, vamos assim dizer, ele é conservado em temperatura ambiente controlada, a questão da infecção é muito associada às plaquetas. Essa imagem mostra à direita o Transfusion-Related Lung Injury, que é uma alteração imunológica que leva a um pulmão do choque, né, como se fosse uma síndrome do desconforto respiratório agudo, como consequência de uma inflamação perpetrada pelos hemoderivados, e à esquerda, o seu diagnóstico diferencial, que é o Transfusion Associated Circulatory Overload, o TACO, que é o edema agudo de pulmão por excesso de sangue, plasma e plaqueta. O diagnóstico de um para outro, ele é feito de acordo com o tempo, a TACO é mais precoce que a TRALE, e também um ultrassom à beira do leito vai mostrar que no TACO você tem aumento da pressão de átrio direito e esquerdo, você vai ter uma cava cheia, né? E no TRALE não, você não vai ter dados sugestivos de um edema agudo de pulmão cardiogênico, pelo contrário. Independente, pessoal, do tipo de choque, o fundamental seja uma janela de cava como essa,
ou um cálculo de VTI como esse, ou um POCUS a observar com protocolos Rush como esse, ou um sofisticado Hemisphere da Edward Life Science como esse, que vê tudo através de um Swan-Ganz, ou o catéter clássico de Swan-Ganz associado ou não ao Hemisphere, onde você vai ter todas as curvas abaixo de átrio, de ventrículo, de artéria pulmonar e, finalmente, a pressão de oclusão, que é a pressão de átrio esquerdo. Ou o delta-PP, né, que acima de 14% significa necessidade de reposição. Ou a pressão venosa central clássica, antiga. Ou, se você estiver usando uma pressão intra-arterial invasiva, onde a curva mostra ali a pressão sistólica, diastólica, e o software calcula o seu débito, independente do que for, pessoal, o fundamental é que, ao lançar mão todo esse arsenal de monitorização, você o faça no contexto dinâmico. Faça, repita, faça pequenos bolos de líquido, pequenos desafios hídricos, vá mudando a sua droga devagar, para que você dê chance para que essa monitorização, numa análise dinâmica, repetidas vezes, te mostre o que está acontecendo com o paciente. Bom, além de tudo isso que eu falei, é importante também proteger o pulmão do nosso paciente através da ventilação protetora. O que é ventilação protetora? Ventilação protetora é uma ventilação com volumes correntes baixos, em torno de 6 a 8 ml, PIPs generosas, em torno de 5 a 10, evitar recrutação manual, evitar aquelas recrutações de CPAP de 30 a 35, que é o chamado Open Lung Strategies, procurar trabalhar com driving pressure abaixo de 15 centímetros de água, ou seja, a pressão de platô abaixo de 30, uma PIP aí entre 5 e 10, você consegue atingir muitas vezes um driving pressure de 15. Uma FO2 próxima de 0,4, se possível. Ventilação prona, quando a relação PO2-FO2 não responde, né? Então, tudo isso é ventilação protetora que vai ter impacto não só no pulmão, como também à distância. Porque quando a gente começa, pessoal, a proteger esse pulmão, evitando grandes variações do raio alveolar, citocinas deixarão de ser liberadas, esse pulmão deixará de ficar inflamado, e isso vai melhorar não só o próprio pulmão, como também órgãos à distância. Ainda dentro da tática protetora, temos que lembrar da questão da hipercarbia permissiva, que consiste em ventilar pouco, permitir aumento do CO2, desde que a gasometria não leve a uma acidose respiratória abaixo de 7,25. Essa ventilação prona, muito usada quando a relação PO2 está abaixo de 150, 100, ela baseia-se, o princípio dela, nas zonas de West. A gente tenta buscar zonas de West melhores, mais anteriormente. A questão da nutrição é fundamental também. Dar nutrição a um paciente com choque vai muito além do que nutrir para que ele tenha energia. Nós sabemos que inúmeros aminoácidos têm um papel, inclusive, imunomodulador, como é o caso da glutamina. A nutrição enteral, ela é melhor do que a nutrição parenteral nos estados de choque, está associada a melhor desfecho e tem ação imunomoduladora e evita a translocação bacteriana. Ela tem como contraindicação instabilidade hemodinâmica muito grave, com necessidades muito altas de noradrenalina, porque devido à hipoperfusão isso pode romper, ou situações em que o trato gastrointestinal está disfuncional, obstruído. Aí, no caso, realmente tem que ser nutrição parenteral. Muito bem, pessoal. Então, assim, o que a gente tinha para falar para vocês sobre choque era isso. Devido ao avançar da hora, eu vou pedir para vocês que as perguntas sejam feitas no ambiente da mentoria. Você que está nos vendo agora e ainda não é mentorando, convido vocês a clicar nos links dos stories em quero uma semana MyFenta grátis. Eu sempre coloco isso no Instagram. Não deixe de fazer o seu teste de uma semana e venha conosco, tá? Então, para você que está nos vendo agora, ao vivo, boa noite. Para você que está vendo as gravações através dos links, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, tá bom? Um abraço para todos.